Você já sabe qual é o seu orixá de cabeça? Você sabe o que é orixá na Umbanda? Fica nesse vídeo e segue a explicação de hoje. O que é orixá? Orixá para nós umbandistas e principalmente aqui para mim e para a visão do Tuco, orixá é toda a energia desenvolvida por Deus. Imaginemos da seguinte maneira: existe Deus ou Zambi, o qual nós denominamos como energia principal, como energia geradora e criadora. A partir dessa energia geradora, Deus criou a energia da natureza para que pudéssemos nos orientar, para que pudéssemos nos transmitir toda essa luz, toda essa movimentação energética. Através disso, os orixás são de fato todas as energias da natureza vibradas nesse plano e no plano espiritual também. Imaginemos da seguinte forma: a primeira semente germinada por Deus, criada aqui na terra, ali está a energia de Oxóssi. A primeira gota de água doce, ali está a energia de Oxum, e assim por diante. Precisamos entender que, visto isso, orixá para nós não tem forma, não tem espírito, não é um Deus, não teve encarnação e não tem sentimento. É apenas energia pura emanada de Deus, Zambi e Criador. Pai, por que cultuamos essas energias separadamente, ao invés de a gente cultuar simplesmente Deus, como na maioria das religiões? Temos que primeiro entender a mente do ser humano. Normalmente o ser humano precisa ver para crer. É muito difícil alcançar Deus, alcançar uma magnitude tão grande. Eu não palpo, eu não vejo, eu não escuto e assim por diante. Então trouxemos os orixás para que tivéssemos uma aproximação maior. Então, através dessas energias da natureza, eu consigo o quê? Eu consigo senti-las. Quando eu toco a água, quando eu vou na pedreira, quando eu vou no cemitério, quando eu vejo as matas, quando eu abraço a árvore, eu me sinto na presença de Deus. Por quê? Eu consigo apalpar essas energias através dos orixás e me aproximar consequentemente de Deus. E como eu faço para saber qual é o meu orixá? Dentro do nosso terreiro nós jogamos o chamado Obi. Obi é uma semente africana, o qual nós partimos, recebo a intuição de um Exu e essa semente acaba, dependendo de como vira, de como abre, acaba confirmando o orixá de cabeça desse médium. Em alguns outros terreiros pode ser jogado búzios, adivinhações, através de intuições, através da água e assim por diante. E aí cada casa tem a sua própria doutrina e a sua própria maneira de identificar o orixá de cabeça. Qual o significado de ser filho de determinado orixá? Para nós, cada orixá traz uma característica própria. Eu gosto de imaginar que é como se fossem os signos, né? Para cada momento, para cada orixá traz uma característica própria, traz uma condição própria. Logicamente que a gente tem que ter noção que nós vibramos todos os orixás. No caso do nosso terreiro, nós cultuamos 9 orixás. Então temos que, para o nosso espírito estar completo, temos que vibrar os 9 orixás ao mesmo tempo, certo? Logicamente tem uma sequência. Através dessa sequência é o que nos dá as características do nosso ser. Então um filho de Oxóssi com um filho de Ogum terão características e personalidades diferentes. Então todo mundo é filho de algum orixá? Em todas as religiões, em todos os seres, todos os animais, inclusive todas as ervas, têm uma característica principal que se aproxima junto à vibração de cada e de determinados orixás. Então sim, o católico, o evangélico, o umbandista, o candomblessista, o budista, todos nós somos filhos de algum determinado orixá, mesmo que não creiam nesses orixás. E por que nos terreiros é importante saber qual é o orixá do filho? Dentro dos terreiros nós precisamos identificar o orixá de cabeça para firmar o compromisso. Dentro da Umbanda e dentro do nosso terreiro nós temos o ritual de Amaci, o qual nós firmamos o compromisso desse médium junto ao orixá de cabeça dele e junto ao pai de cabeça, espírito protetor da sua encarnação, também nesse ritual. Por isso é tão importante, bem como para os banhos de erva e todo determinado pela espiritualidade. Pai, qual a diferença entre orixá de cabeça, ajuntó e orixá de frente? Veja, eu cultuo uma umbanda simples, o qual nós denominamos simples de viver,
e junto nesses vídeos Umbanda Descomplicado. Então não gosto muito de alguns termos como esses: orixá de frente, orixá ancestral, orixá de costas e assim por diante. Eu sei e cultuo e ensino os meus filhos que existe um orixá de cabeça. O ajuntó, ou alguns terreiros ou alguns médios falam junto, casal, orixá de frente e assim por diante. Para nós, o ajuntó, que é o segundo orixá, tem tanta influência como o primeiro. O restante dos orixás serve e tem uma menor frequência vibratória, uma menor interferência nas nossas características. Precisamos entender que o primeiro e o segundo é o que dão de fato a maior personalidade a nós. Precisamos entender e desmistificar que muitas pessoas ou muitos médios acabam criando algumas coisas ruins no orixá, trazendo para os seus filhos. Por exemplo, alguém ser mais explosivo, alguém ser mais ciumento, alguém ser mais vaidoso e assim por diante. E projetam essa deficiência, projetam esses erros, essas falhas no ser humano, culpando o orixá. É preciso entender que o orixá é energia geradora, criadora. O orixá é perfeito, então não tem defeitos e não cria defeitos nos seus filhos também. Esses médios é quem tem que aprender a lidar com as suas próprias mazelas. Pai, então o primeiro e o segundo orixá dos filhos é sempre uma energia considerada feminina e uma masculina? Sempre assim um casal? Precisamos entender da seguinte forma: orixá não tem sexo, como eu falei, não tem forma. Então não existe um orixá feminino e não existe um orixá masculino, mesmo que cultuemos com imagens femininas e masculinas. Logicamente tudo é dual, dentro da Umbanda tudo é dual para Deus, feminino e masculino, positivo e negativo, mão esquerda e mão direita e assim por diante. Mas não, dentro da Umbanda não é considerado somente o casal, pode ter dois orixás masculinos, por exemplo, Oxóssi Xangô, Oxóssi Ogum e assim por diante. É mais habitual e mais normal qual exista um casal de fato de orixás. Então, por exemplo, Oxóssi com Iemanjá, Oxóssi com Oxum, Oxóssi com Nanamburuquê e assim por diante. Mas isso não é via de regra. Então todo mundo possui a energia de todos os orixás, pai? Só que em quantidade diferente, mais ou menos assim? Mais ou menos assim. Todos nós, para completarmos o nosso espírito, precisamos estar alinhados com os 9 orixás cultuados na minha casa. Se na sua casa você cultua 14 orixás, 7 orixás, 10 orixás, você precisa de todas essas energias para se manter. Em alguns terreiros cultuam-se ainda mais orixás. Por exemplo, o candomblé, em alguns terreiros cultuam 20, 30, 40 orixás diferentes. É certo ou é errado? É certo para eles, certo para mim e está tudo certo. Pai, por que acontece de algumas pessoas não se identificarem com o orixá que foi dito que é o orixá da pessoa? Pode acontecer de aparecer o orixá, acontecer algum erro na hora de saber o orixá da pessoa? Olha, normalmente, através do Obi ou através do sacerdote, é possível se avaliar e se enxergar esse orixá. Logicamente que existem erros humanos. Por quê? Porque são intuições que os zeladores recebem e isso pode talvez ter uma falha mecânica, uma falha do ser humano, tanto daquele que está vibrando aquele Obi, quanto da intuição, ou até mesmo no momento em que vai jogar ou vai abrir o Obi, aquele médium esteja vibrando um orixá diferente do de coroa dele. Então sim, pode ter erro. É normal acontecer isso? Não. É normal um médium acabar se identificando com outro orixá? Claro que sim, porque nós temos afinidade e eu projeto essa vibração para mim e isso acaba gerando um conflito dentro da cabeça do médium. Mas é preciso compreender, é preciso aceitar e é preciso também entender que ele vai vibrar todos os orixás. Não é porque ele é filho de coroa de um que ele também não precisa ou não tem a energia do outro orixá. Pai, porque muitas vezes se a pessoa se consultar em casos diferentes, é dito um orixá diferente para a mesma pessoa? Existem falhas mecânicas, existem momentos específicos da vida do ser humano em que um vibra mais que o outro, trazendo à tona essa diferença espiritual. Preciso também entender que cada casa cultua de uma forma diferente. Então, se eu cultuo 9 orixás e na outra casa cultua 14, pode ser que naquela casa dê outro orixá por cultuar mais orixás
e talvez ser uma energia mais específica com outro orixá naquele terreiro. Normalmente os terreiros e os zeladores acabam jogando e dando o mesmo orixá de cabeça, mas sim, pode acontecer de mudar. Pai, então pode acontecer de um outro orixá tomar a frente em determinado momento da vida de uma pessoa e então a energia dessa pessoa, as características dessa pessoa mudar? Sim, é preciso entender que o orixá de cabeça nunca muda, mas na sequência vibratória em determinados momentos da nossa vida, vamos chamar de casas, né? Então, por exemplo, a terceira casa pode vir à frente, pode vir ser segundo, ou pode vir ser o último e assim por diante. Isso vai depender da sua localidade, isso vai depender da sua energia vibracional, do seu momento, do seu determinado momento de vida, do seu trabalho, do seu relacionamento, da sua casa e assim por diante. O orixá trabalha a seu favor sempre. A espiritualidade, o seu próprio corpo mediúnico, o seu próprio espírito vai trabalhar com essas energias para que você possa trabalhar da melhor maneira possível ou aprender no tempo hábil a trabalhar com essas energias. E essa história que às vezes a gente escuta que tem dois orixás brigando pela coroa de um filho, isso pode acontecer, pai? Não, o orixá não briga porque o orixá não tem forma. Se tivesse forma, o orixá era tão elevado, seria tão elevado que jamais brigaria pela cabeça de um médium. Gosto de falar que nenhum médium é bom o suficiente para um orixá, né? Então acho que nenhum orixá brigaria por cabeça de ninguém. O que acontece talvez a divergência entre pai de cabeça e ajuntó, o qual talvez o pai de santo ainda não consiga entender qual é o orixá de cabeça, o qual sente um pouquinho de dificuldade e projeta isso no médium também. Ou o próprio médium acaba projetando esse sentimento, projetando essa ansiedade, o qual também vai dificultar a manipulação do zelador de santo, ou adivinhação, ou jogo de obi, ou jogo de búzios e assim por diante. Pai, o senhor falou que o orixá não tem sexo. Então pode ter homens, filhos de Oxum, filhos de Iemanjá, por exemplo? Com toda certeza. É mistificado em que homossexuais têm orixás femininos ou que heterossexuais não possam possuir orixá feminino, né? Novamente eu venho dizer que o orixá não tem sexo. Então uma coisa não tem nada a ver com outra. Qualquer filho pode ser filho de qualquer orixá e deve sentir-se orgulhoso por ser filho de determinado orixá com toda certeza. Por que em alguns terreiros, como o nosso, a gente não tem filho de Nanã e de Omolu? Para nós cultuamos as 9 linhas, cultuamos 9 orixás, porém temos 7 orixás principais e deixamos esses 2 orixás, tanto Omolu como Nanã, de fora do carrego principal, que é de orixá de cabeça. Ele pode ser ajuntó, ele pode ser terceiro, ele pode ser último. Mas dentro da nossa cultura, dentro da nossa raiz, nós não cultuamos esses 2 orixás como orixás de cabeça, por considerar esses orixás como auxiliares. Entraram posteriormente à Umbanda criada por Zélio de Moraes. Pai, o termo orixá veio da África e aqui no Brasil também é utilizado por outras religiões. O conceito é o mesmo em todas essas religiões ou tem alguma diferença? Tem alguma diferença. Precisamos primeiro entender que orixá não pertence a nenhuma etnia, não pertence a nenhum país e a nenhum continente. Assim como Jesus Cristo não pertence a determinada religião, orixá também não. Preciso entender que cada religião também cultua da sua própria forma. O que lá faz é certo para eles, o que nós fazemos aqui é certo para nós. O respeito tem que ser mútuo sempre. É preciso entender, é preciso um umbandista, é preciso as outras religiões entenderem a se respeitarem. No candomblé, por exemplo, cultua-se o orixá como uma divindade, como um espírito, como se tivesse uma história. Para nós umbandistas, cultuamos apenas como energia sagrada, energia diretamente relacionada a Deus, sem forma, sem sexo, sem cheiro e assim por diante. Então sim, cada religião que cultua o seu próprio orixá tem uma forma de verificar qual está certo. Acho que todos estão certos, desde que todos façam bem através do nome de orixá. Gostou desse vídeo? Gostou de saber sobre orixá? Tem alguma dúvida? Deixe seu comentário aqui, dá o seu like, comenta, me diz aí o que você quer ouvir da Umbanda Descomplicada e do Pai Lema.